Olá, estamos aqui mais uma vez nesse nosso programa falando da verdade. O que é falar da verdade? É falar de Jesus, falar da Bíblia, né? Eu estou aqui hoje com o pastor Oséias, ele é da Igreja Batista Nova Canaã e ele tem uma palavra muito especial de Deus para você. Depois, quando ele acabar, a gente vai trocar uma ideiazinha, vamos debater um pouquinho sobre a palavra que ele vai estar trazendo para você. Amém? Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, né? A gente compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, o direcionamento que o Espírito Santo de Deus tem nos dado a cada dia, né? É, Lá no livro de Isaías, no capítulo 1, a gente encontra um texto bíblico que diz assim, né? Se quiserdes e me obedecer, comereis o melhor dessa terra, né? Nós podemos ver que é um texto maravilhoso, vamos dizer assim, de que trata de promessa, e vamos dizer assim, que trata de tudo que eu desejo, de tudo que eu quero, talvez do sonho que eu tenho. Trata de Deus querendo realizar algo que eu sempre quis, né? A gente vendo, examinando esse texto, a gente pode, apenas esse versículo, a gente pode ver isso. Mas se a gente começar a olhar o contexto, a gente começa a entender por que que o homem, muitas vezes, está tão frustrado, tão longe de Deus, tão longe de ter uma vida plena, né? Muitas vezes essa frustração é usada até para as pessoas como base para o ateísmo, né? Como base para a incredulidade de alguém que diz que não existe Deus porque tem tanta maldade no mundo, tem tanta coisa ruim acontecendo. Então eles declaram que Deus não existe. Mas se a gente começar a ler lá em Isaías 1, a gente começa a ver que Deus, falando para o povo, você pode ler se você quiser, a gente está apenas compartilhando aqui uma ideia, né, que está na palavra de Deus, mas como o nosso tempo aqui é corrido, esse vídeo para lhe abençoar, a gente vê lá que em Isaías capítulo 1, Deus começa a rejeitar o culto que o povo oferece a ele, né? O culto naquela época não era um culto que nem nós temos hoje, onde tem o louvor, tem isso aí. O culto naquela época era um culto de rituais, né? Tinha sacrifício de animais, tinha derramamento de sangue lá, tinha e aí vai, né? E Deus começa a falar para o povo: será que eu tenho prazer em sangue de animal? Será que eu tenho prazer em gordura? Será que eu tenho prazer em levantar de mãos cheio de iniquidade, né, em palavras vazias? Deus começa a falar isso. O que Deus disse, né? Eu não tenho prazer em rituais, eu não tenho prazer em cultos vazios. O meu maior prazer é que haja obediência, né? Aí Deus diz ainda: eu não vou mais ouvir suas orações, né? Eu tô de eu não quero mais, eu não aguento mais a sua liturgia, eu não aguento mais o seu culto, né? E tudo isso em Isaías primeiro, aí você pode ler, né? E então depois que Deus disse tudo isso, Deus diz: ó, agora é o seguinte, se vocês quiserem agora e me obedecer, vocês comerão o melhor dessa terra, né? Como eu estava falando, todos nós queremos comer o melhor dessa terra. Todos nós queremos ter uma vida que todos sonham, até mesmo, vamos dizer assim, com a nossa intimidade com Deus. Mas esquecemos de uma coisa: obediência, né? Obediência. E a obediência não está em eu prestar um culto a Deus, em eu gritar algo a Deus, em eu falar algo a Deus. A obediência está na vida, né? Eu acredito que Deus tem plano para a nossa nação, eu acredito que Deus tem plano para a nossa família, Deus tem plano para o Brasil. Eu amo esse país e eu tenho orado por esse país. Mas não vai ser por nós orarmos simplesmente, né? Aqui em Isaías 1, Deus mesmo diz: eu não ouvirei mais as suas orações. Por quê? Porque era um povo que oferecia culto, era um povo que oferecia sacrifício, mas só ficava nisso. Não tinha obediência. Era um povo iníquo, né? Nós, se você é cristão, se você é filho de Deus, você crê no Senhor Jesus Cristo, você tem a chave para abençoar esse país. Você tem a chave para abençoar essa nação. Agora,
Não vai ser através de grito. Não vai ser através de cultos vazios. Vai ser através de uma vida real com Deus, com obediência, né? Se nós dizemos que somos cristãos, estamos orando por essa nação, mas a oportunidade que eu tenho de colar numa prova, eu colo, Deus não, como aqui diz Isaías, Deus disse, eu vou virar, eu não vou mais inclinar meus ouvidos para vocês, eu não vou mais olhar. Quando vocês estenderem suas mãos, eu vou virar as costas, eu vou sentir nojo, né? Então, ou seja, nós estamos muitas vezes clamando, pedindo, mas nós não estamos vivendo uma vida real, né? Vivendo uma vida real. E Jesus nos chamou para viver uma vida real, uma vida de compromisso nas mínimas coisas, desde não colar numa prova, quanto cuidar dos meus filhos, ser bem resolvidos nos meus negócios, e aí vai. Não estou querendo aqui trazer um legalismo, porque nenhum de nós somos perfeitos e nem somos santarrões, mas nós não podemos viver em iniquidade. E o que é a iniquidade? A iniquidade é o pecado tratado rotineiramente. Pecado tratado de qualquer maneira. Então, a igreja do Senhor Jesus, se você é cristão, né, nós vamos conseguir mudar a nossa nação e mudar. Deus vai mudar a nossa nação e vai mudar a nossa família, a nossa história, a partir do momento em que os nossos cultos forem em verdade também. Que a nossa adoração também for em verdade, né? A gente lê lá no livro, a primeira epístola de João, vocês também podem ler, né? Eu quero também inspirar nós a ler e a buscar lá. A gente vai ver uma série de versículos, Deus, a palavra do Senhor falando sobre os filhos de Deus obedecem. Os filhos de Deus, a marca dos filhos de Deus é a obediência, né? Eu creio que nosso povo tem chance de conhecer a Deus. A igreja tem uma ótima oportunidade de fazer uma grande mudança nessa terra, no nosso país, mas tem que ser em verdade, né? Então, essa é uma palavra que eu quero compartilhar com você, né? Através dessa mensagem. E se você é cristão, consagre a sua vida. Não estou falando para você ficar horas e horas dentro do quarto. Claro, daí vai depender de você, do Espírito Santo. Mas que quando saia desse quarto, você saia para viver uma vida real, né? Uma vida que você vai estar com seus amigos e você vai ter que mostrar o amor de Deus. Você vai estar em um ambiente, às vezes, que não é adequado, né? E você vai lhe mostrar Jesus. Você vai estar fazendo seus negócios, seu trabalho, e ali você vai fazer de acordo com a palavra de Deus. Então, o que eu estou falando? Não estou querendo ser legalista. A salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça. Mas a confirmação que nós temos a graça, ela se manifesta através das obras, né? Tá ok? Então, Ricardo, é mais ou menos essa palavra que eu tenho para compartilhar, né? Para a gente conversar aqui. E espero que possa trazer uma razão na sua vida e nós, né, você que está nos ouvindo, todos nós possamos caminhar nessa direção aí. Uma palavra muito boa, eu espero que chegue no coração de quem estiver assistindo esse programa, esse vídeo. E é uma verdade, sim, as pessoas, falta, sabe o que eu vejo? Falta de arrependimento. Sabe, eu não vejo ser muito divulgado o arrependimento. É como se tudo fosse possível. Você pode aceitar Jesus e continuar bebendo, você pode aceitar Jesus e adulterando, né? Você pode aceitar Jesus e continuar a sua vidinha normal. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Diz que você vai ser uma nova criatura, tem que nascer de novo. O que é nascer de novo? É uma nova vida. Se é uma nova vida, o passado não existe mais. Então, como é que você vai viver uma nova vida e continuar vivendo, fazendo tudo que você fazia
anteriormente. Quer dizer, você está vivendo na morte e não na vida. Não sei se você entendeu, né? Como é que eu estou numa vida nova e continuo fazendo tudo o que eu fazia antes? Se eu pecava, eu não tenho que pecar mais. Jesus disse, se você rouba, não roube mais. Use suas mãos para praticar o bem. Jesus não, acho que foi Paulo, né? Eu sei que está na palavra. E lendo a Bíblia, tem muitas menções de textos na Bíblia que diz assim, bom, está assim, no máximo que diz assim, no livro de o Davi disse, ou segundo o profeta Isaías, mas não diz no versículo tal, né? Satanás, quando foi tentar Jesus, ele não disse assim, está lá no Salmo 91, versículo tal, Deus dará instrução aos seus anjos, não. Satanás está na palavra, e Jesus também está na palavra, está escrito, né? Está lá. Né? Então, eu sei que está aqui. Quando eu sei que não está aqui, quando é uma opinião minha, eu digo, é um entendimento meu. Né? E as pessoas não estão se arrependendo das coisas. É um passar de mão na cabeça, tudo pode. Você estava falando, né, dando o exemplo, né, do casal que queria se separar, e eu estava dizendo assim, poxa, que eu já vi, teve pessoas cometerem pecados, e o pastor, em vez de passar a mão na cabeça, não, tudo bem, não está tudo bem não, gente, não está não, você precisa se arrepender, e para que é arrependimento? É procurar não fazer mais aquilo. Sabe esse evangelho que estão pregando hoje, que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, que a igreja está procurando se adaptar ao mundo para agradar as pessoas estão indo para a igreja porque tem alguém para passar a mão na cabeça, dizer palavras bonitinhas, dizer que ela vai ficar rica, que ela vai arranjar um marido, que ela vai arranjar uma esposa, que o filho vai sair das drogas, porque não sei o quê. Tudo maravilha. Mas não é assim. Não é isso que Jesus prometeu. Quem prometeu prosperidade na vida foi Satanás, quando tentou Jesus, que disse, está vendo esses reinos todos aqui? Me pertence, eu dou a quem eu quiser, basta você se prostrar e me adorar. Então, tem muita gente aí que tem dinheiro, tem fama, mas não foi Deus que deu, não, foi o Satanás. Satanás, ele vai fazer, ele vai dar dinheiro, vai dar fama, dá. O preço que ele cobra é que depois você vai... Exatamente. Não é? E você falou um negócio interessante. Quantas e quantas vezes está aqui na palavra, Jesus disse assim, o sacrifício, Jesus disse, e tem no livro de Salmos também, que eu me lembre, mas tem outras partes também. O sacrifício que agrada a Deus é um coração quebrantado, um espírito misericordioso. Isso agrada a Deus. Tem uma passagem que Deus fala assim, acho que foi no Salmo 50, se não me falha a memória, que Deus chega para Davi e diz assim, olha, esses bois, esse sangue todo aí de animais, isso tudo me pertence. Não é isso que eu quero. Esse sacrifício todo não é isso que me agrada, não. Até porque isso tudo aí é meu. O sacrifício que me agrada é um coração quebrantado, misericordioso. Você falou de obediência, eu estou aqui em Hebreus, e justamente quando diz aqui, embora Jesus fosse filho de Deus, teve que aprender por experiência própria o que era obedecer por meio daquilo que sofreu. Foi depois dessa experiência, quando ele provou que era perfeito,
que Jesus se tornou doador da salvação eterna a todos os que lhe obedecem. Então você vê a importância da obediência. Você é pai, se seu filho não estiver sendo obediente, você vai dar um presente para ele? Não vai. Então, se a gente não está sendo um bom filho, como é que a gente vai querer que o pai dê alguma coisa para a gente? Não é? As pessoas depois reclamam, por que isso está acontecendo comigo? Ou é Satanás tentando ou é Deus castigando. Quando 90% das vezes o culpado é a própria pessoa. Obediência. Eu creio assim, pastor, tem 3 formas de você conseguir alguma coisa com Deus. Fé é fundamental, é o princípio. Sem fé, nada. Você não agrada nem a Deus se você não tiver fé. Se você tiver fé, a Bíblia diz que qualquer coisa que você pedir com fé lhe será dado. Até você move uma montanha. Mas se você não tiver perseverança, se não souber esperar o agir de Deus, o problema é que a gente tem fé que aquilo vai acontecer agora, hoje. Aí amanhã já está assim, Deus, eu pedi ontem, já passou 24 horas, cadê meu pedido? Então tem que ter fé, perseverança, que é paciência, esperar, e obediência, porque se você não estiver sendo obediente, o Pai não vai abençoar. Então, eu creio nessas 3 coisas, fé, perseverança e obediência. Mas aí as pessoas só querem... Eu acho que falta, sabe o quê? Você vai me perdoar, você é pastor, você é líder de uma igreja, mas sabe o que eu acho que falta? É pastor que dê peia. Porque Deus disse assim, está na palavra, eu acho que é em Hebreus, Deus dizendo assim, corrijo a quem amo e açoito todo aquele que aceito como filho. Então está pensando que essa maravilha toda vai levar umas porradinhas. Quando merecer, vai levar. Mas Deus também disse, castigo para que você não se perca com o resto do mundo. É um castigo para nos salvar, não para condenar. Isso aí. A Bíblia diz, né, que a princípio a correção ela é ruim, né? A princípio. Mas depois a gente vê que ela produz um bom fruto, né? Então, assim, concluindo aqui a minha fala, assim, nesse sentido, a graça, ela é muito válida, né? Mas eu só posso dizer que eu tenho a graça, né, se os frutos que saíram da minha vida confirmam isso, né? Jesus disse, pelos frutos que vocês vão conhecer a árvore que está produzindo aquele fruto. Mas se eu digo que sou filho de Deus, os frutos que eu venho a produzir, devem ser frutos de um filho de Deus. Né? Que nem eu falei lá em 1 João, você pode ler, eu tenho meditado nesse livro essa semana, né? E vai falar em referente a isso também, sobre quais são as obras do Filho de Deus e quais são as obras do filho do diabo. Né? Filho do diabo, ele fala exatamente isso. Né? Então, as obras elas evidenciam que eu recebi Jesus Cristo pela graça, pela fé mediante a graça. Né? Pela graça mediante a fé. Então, essa é onde nós precisamos meditar e pensar, tá ok? E a partir de então, hoje, viver uma vida de prática, um cristianismo prático, né? Um cristianismo onde nós praticamos, né? Tem uma atitude cristã na minha vida, em tudo que eu fizer, ok? Que nem eu falei, perfeitos não seremos, mas também não viveremos no pecado, né? A Bíblia diz que nós não devemos viver no pecado depois de ter recebido a graça. Pelo contrário, agora que nós temos que viver na luz. Bom, eu espero que essa palavra tenha realmente chegado ao seu coração, que você tenha entendido, que o Espírito Santo faça você entender, compreender, que fale, que ministre ao seu coração.
E o nosso tempo já está aqui, já estamos com quase 20 minutos, né? Eu quero agradecer, pastor Zé, pela sua presença aqui e já perguntar quando é que a gente vai gravar outro, né? Então, para a gente continuar nosso bate-papo aqui, porque falar de Deus é muito bom, tá bom? Amém? Até o nosso próximo vídeo.